Bem-vindo de volta a essa série sobre desenvolvimento Android utilizando a linguagem Kotlin. No episódio passado a gente já fez um breve overview e um tutorial bem simples, mais introdutório do que seria a linguagem de programação Kotlin, e nesse vídeo a gente vai passar por outros conceitos da linguagem de programação, conceitos como controle de fluxo, overload de funções, variáveis, como elas se comportam dentro de uma função, trabalhar também com funções como parâmetros e áreas dessas funções. Então a gente vai continuar da onde a gente parou, na parte utilizando também a ferramenta IntelliJ, que é uma ferramenta inicial para se você quer desenvolver aplicativos Android. É interessante você saber como é que funciona o IntelliJ, porque o Android Studio é baseado no IntelliJ, tá? Então a gente vai começar a destrinchar esses conceitos, tá bom? Então vamos continuar na parte de controle de fluxo. Então vou apagar tudo que a gente fez no vídeo passado, né? Então vamos dar um início na parte de controle de fluxo. Então vou colocar aqui controle de fluxo. Então existem alguns tipos de controle para você manipular os seus dados e fazer condições no seu aplicativo ou na sua linguagem de programação como um todo. Diversas linguagens de programação utilizam essas, né? Acho que são as mais comuns, inclusive teve alguns mentores meus que, assim quando eu comecei a aprender programação, eles começavam a comentar, né, que programação nada mais é, se resume a você dar condições para o computador do ponto de vista de if, else, while, né? Então é se, senão ou enquanto. Então algumas pessoas gostam de fazer esse trocadilho com essas sintaxes nativas das linguagens de programação. Então quando a gente vai trabalhar com condições, a gente precisa validar condições no sentido de verdadeiro ou falso. Então no episódio passado você já aprendeu a utilizar um tipo de dado conhecido como booleano, que é um tipo de dado que tem apenas dois estados, verdadeiro ou falso. Então as condições são validadas em cima de alguma condição booleana, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver a idade como 15, por exemplo, ou 16, e a gente quiser validar alguma coisa sobre essa idade, a gente pode estar utilizando o conceito de if, tá? Então, se a idade for maior que 0, então eu posso fazer alguma coisa dentro desse bloco de código, tá? Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou imprimir idade dentro do esperado, tá? E os blocos de código que acontecem aqui dentro, você que decide o que vai fazer no seu programa. Então, além do if, a gente tem o famoso senão, tá? Então, else, ou seja, se essa condição não der verdadeira, o que ele faz ao contrário, tá? Então, nesse caso, senão, se a idade não for maior que 0, eu vou fazer alguma coisa. Teoricamente, essa idade é menor ou igual a 0, tá bom? Então, por exemplo, eu vou imprimir idade não pode ser menor ou igual a 0. Tá? Então, se a gente rodar esse programa aqui, basicamente ele vai imprimir para mim a primeira sintaxe, que a gente sabe que essa idade é maior do que 0, senão ele vai imprimir a sintaxe de baixo, que seria menor ou igual a 0. Tá? Então essas condições são feitas com alguns atributos. A gente tem um atributo de maior, a gente tem o igual, eu vou mostrar para vocês. Então vou colocar aqui, por exemplo, idade menos 1, então ele tem que cair na segunda condição. Então vamos lá, caiu na segunda condição. Então a gente tem maior, se a gente tem maior igual, a gente tem menor, menor igual, a gente tem igual, tá? O sinal de igual igual para fazer a comparação e não atribuir o valor 0 para dentro da variável age. Então tem diferente, tá? Então exclamação igual, que é diferente, e assim por diante. Então voltando no nosso exemplo, se eu colocar maior que 16 faça alguma coisa, e a gente também tem o senão se. Então else if e alguma outra condição aqui dentro desse bloco, tá? Então a gente vai fazer o seguinte,
e aqui vai ser o else como estava antes. Então, se a idade for maior que 8, eu vou imprimir outra coisa aqui também, idade maior que 8. E assim por diante, tá? Então, esses são os três modelos mais tradicionais que a maioria das linguagens de programação possui. Kotlin também possui esse tipo de condições. Além de if, a gente também tem um conceito de loops, né, ou interações. Um dos aspectos de programação que até o pessoal que criou, eles chamam de conceito dry, que é basicamente isso. Do termo inglês seria don't repeat yourself, ou seja, não escreva a mesma coisa muitas vezes. Então, se você quer construir imprimir algum tipo de valor ou fazer um bloco de código se repetir várias e várias vezes, você não precisa escrever várias vezes. Você pode usar o conceito do while. Tá? O que é o while? É enquanto alguma condição for verdadeira, faça o bloco de código interno. Então, enquanto a variável i for menor que 10, faça esse bloco de código. Então, quem é a variável i? A variável i eu vou inicializar aqui com 0. Tá? Então, enquanto o i for menor que 10, faço alguma coisa. Nesse caso, eu vou imprimir o próprio i. Tá? Então, o i está com... E aqui eu posso passar o i para eu imprimir ele aqui. Para que eu consiga sair, né, desse bloco de código, eu tenho que fazer essa condição ficar falsa. Então, para que ela fique falsa, o i tem que ser maior do que ou igual a 10. Então, simplesmente eu vou atribuir o valor de i, vai receber o i mais 1 para incrementar ele. Ou posso fazer o i mais para aumentar o seu estado. Feito isso, ele vai sair do meu código aqui. Então, ele não vai ficar preso no meu programa para sempre. Então, se eu executar isso daqui, até o número 10, ele vai imprimir esta frase para mim. Tá? Então, esse é o conceito de while. Né? Então, ele sempre vai entrar nessa condição para fazer alguma coisa. Existe também o do while. O que é o do while? O do while é semelhante ao while, mas ele primeiro vai fazer uma condição para depois verificar se vale a pena continuar nesta condição ou não. Tá? Então, por exemplo, neste caso, eu vou fazer o seguinte. Ele primeiro vai imprimir o valor 0, tá? Depois ele vai verificar se o 0 está dentro da minha condição que eu coloquei aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar enquanto ele for menor que 0. Só para ver o que acontece quando eu faço esse tipo de alteração no meu código fonte. Então, você vê que ele imprimiu o primeiro estado, mesmo que a condição não se encaixe, né? Mesmo que ele não passe nessa condição, o primeiro loop, pelo menos ele vai fazer. Aí o próximo, ele vai depender muito do que foi escrito aqui na condição do while. Tá? Então, lembrando, todas essas condições elas têm que ser resultante de algo booleano, tá bom? Fora esses dois, a gente tem o famoso for, tá? O for, e além disso, né, voltando aqui também na parte do loop do while, só para ressaltar, a gente também consegue quebrar o loop em determinado estado, né? Então, dentro desse loop eu vou colocar o seguinte: se o i for igual a 5, eu vou dar um break. Ou seja, o que o break vai fazer? Ele vai quebrar o meu loop se eu cair nessa condição, e ele vai sair dentro do meu loop nesse exato momento. Então, eu vou imprimir de 0 até 4. A parte de loops, a gente também tem o for. Tá? Como é que funciona o for? 3, 2, 1. Um outro tipo de loop que a gente também tem na linguagem Kotlin é o famoso for. Tá? O for também ele é bem simples de fazer, então a gente sempre declara uma variável e até aonde que essa variável vai preencher. Então, nesse caso, eu vou fazer um for de i até
de 0 até 10. Então, se eu imprimir aqui também, eu vou ter o i nesse caso aqui. Então, o i está com... Então, vou imprimir o i aqui agora. Então, ele também faz essa interação semelhante ao while, mas de uma linguagem um pouco mais clara e legível de se entender também. Então, essa parte é mais de controle de fluxo, né? Como eu falei, é importante você saber controlar esses fluxos, porque mais para frente a gente vai começar a mexer com coleções e estrutura de dados maiores, né? Não só variáveis que armazenam um único dado, mas uma coleção de variáveis do mesmo tipo que podem ser armazenadas numa determinada sequência de informação. Então, para a gente fazer com que a gente percorra essas determinadas sequências, né, de começando de um determinado número até um determinado outro número, né, de x a y, a gente precisa saber iterar, né, então, ou seja, percorrer esses caras utilizando esses controles de fluxo. O próximo item que eu quero cobrir com vocês é a sobrecarga de métodos. O que acontece? Quando a gente declara uma função, como a gente tinha feito lá no começo do outro episódio sobre a palavra de sum, então, por exemplo, eu tenho uma função que soma x com y, tá? E devolve um outro número. Então, ele vai retornar x mais y. Tá? Se eu quiser construir uma outra função semelhante a essa daqui, vou copiar aqui e colar. Eu não vou conseguir porque essa função está com o mesmo nome, tá? Então, para que eu consiga fazer usar uma mesma função com outro nome que eu queira, por exemplo, eu posso fazer ela com o mesmo nome desde que ela possua outros tipos de parâmetros, tá? Então, por exemplo, para eu fazer essa função sobrecarga, né, que a gente chama de overloaded, ou seja, a gente vai usar o mesmo nome de função, só que a gente vai conseguir chamar ela diferentemente de acordo com o tipo de parâmetro que é passado para ela. Então, se eu passar 2 com 2, automaticamente ele sabe que eu tenho... deixa eu imprimir, né, o resultado para vocês verem como é que está. Automaticamente ele sabe qual das duas funções eu vou estar utilizando por causa do tipo de parâmetro que eu estou passando para ele. Então, nesse caso, ele passou 4. Se eu passar 2.5 e 2.5 aqui, automaticamente ele sabe que é a função sum utilizando o double, né? Os parâmetros que eu passei como double para ele. Então, esse conceito é o conceito de sobrecarga de método, overload de método, muito útil também para quando você tem mais de um método com o mesmo nome e por uma razão ou outra você precisa deixar os dois com o mesmo nome, tá? O outro item que eu quero também compartilhar com você é que as variáveis que são passadas em funções, como por exemplo x que eu tenho aqui, eu não posso atribuir para ele, por exemplo, desta forma. Por quê? Isso aqui não é permitido. Porque todas as variáveis passadas como parâmetro em Kotlin, eles são constantes. Ou seja, eles já têm um valor fixo, são declarados, entre aspas, como val, né? Então, seria semelhante ao escrever val aqui, tá? Então, todos os parâmetros como value, né, como val, são implicitamente no Kotlin já constante dentro das funções. Então, eu nunca vou poder reassinar essa função aqui dentro. Para eu conseguir trabalhar com esse dado de alguma forma ou de outra, eu vou ter que criar uma nova variável com outro nome, por exemplo, de A, e aí sim eu vou conseguir atribuir esse valor de A, né? Vou reescrever o valor de A. Dessa forma.
Então eu consigo alterar apenas novas variáveis, não as variáveis passadas como parâmetro, porque elas são constantes aqui no Kotlin. O outro item que eu quero mostrar para você também é assinando funções como parâmetros. Então, voltando à nossa função de soma que a gente tem aqui, vamos fazer o seguinte: vamos declarar uma variável nova. Deixa eu apagar o overload de método e vamos fazer o seguinte: vamos declarar uma variável com o nome de função e o tipo dela vai ser o tipo da minha função, ou seja, ela vai esperar um parâmetro do tipo inteiro, um outro do tipo inteiro, e ela vai retornar um tipo inteiro também, tá? Então essa é a nomenclatura do tipo, tá? Tudo isso daqui é o tipo desta variável, que quer dizer que seria uma função, diferentemente de uma string, né? Por exemplo, se eu colocar var mensagem recebe do tipo string, por exemplo, recebe isso aqui, estou dizendo para ele que esta variável MSG é do tipo string, né? Ou seja, aceita uma sequência de caracteres. Aqui eu estou dizendo para ele que o tipo dessa variável é uma função que tem dois parâmetros e um tipo de retorno, tá? Então eu posso assinar, né, pegar com dois pontos e passar para essa função a minha função que eu declarei, tá? Então isso aqui é um jeito de eu guardar a minha função inteira dentro de uma variável no Kotlin. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso chamar function e passar os dois itens que eu quero e imprimir o resultado. Então eu guardei dentro de uma variável uma função. Tá? Então o Kotlin permite não só você guardar tipos de dados como boolean, string ou seus próprios objetos que você crie, mas ele também permite você guardar uma função inteira dessa forma, tá? Então isso aqui semelhante, fazer isso daqui seria, por exemplo, eu declarar uma de subtração, por exemplo, subtract x e y, onde o retorno vai ser um inteiro também, e aqui eu posso já definir o bloco que eu quero, tá? Então automaticamente eu já estou declarando a função aqui dentro para mim, tá? E eu posso assinar de volta essa função que eu usei lá em cima, né, nessa variável, eu vou assinar ela como a função de subtração. E agora, se eu executar de novo esse mesmo código que estava somando aqui, agora ele vai subtrair a função que eu estou passando para ele. Ou seja, no Kotlin eu consigo, deixa eu dar um print ln aqui, print ln. Então, no primeiro instante eu vou imprimir 5 e no segundo instante eu vou imprimir -1. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, com o Kotlin eu posso pegar uma função, guardar dentro de uma variável e ficar mudando o estado dessa variável durante o decorrer do código, para que eu consiga fazer outras operações com a mesma variável chamada de function. Tá? Eu coloquei function porque é só um nome ilustrativo, mas poderia ser qualquer coisa que eu quisesse, porque isso aqui é apenas o nome da variável. Então, se eu colocar XYZ, eu posso pegar o XYZ aqui, XYZ, e ela vai ser a minha função XYZ. De novo, como ela é uma variável, eu tive que declarar ela como var, senão não conseguiria reassinar ela novamente. Se eu colocar como val, ela vai ficar uma constante e eu não posso assinar ela novamente desse jeito. Tá? Então, isso aqui é uma forma de você trabalhar com funções e guardar os valores, né? Basicamente você guarda o bloco de lógica que tem dentro dessa função dentro de uma variável para você usar futuramente, tá bom? E por último a gente tem um conceito chamado de type alias. O que é o type alias? Vou te mostrar um exemplo. Então vamos extrair a função de subtração aqui para fora.
Depois, a gente tem duas funções, uma que soma e uma que subtrai, tá? As duas têm a mesma composição, ou seja, as duas esperam dois inteiros e retorna o número inteiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova função chamada de calculator, como se fosse uma calculadora. Calculator. O que ela vai fazer? Ela vai esperar dois números inteiros, o x e o y, e ela também vai esperar uma função ou uma condição. Vou dar o nome de condition. Então, essa condição vai ser no formato das operações que ela vai fazer. No caso, ela vai receber dois números inteiros e vai retornar um número inteiro, tá? Então, essa é a minha condição desta função. Quando eu chamar esta função calculadora passando os dois parâmetros mais a minha condição, eu vou imprimir a minha condição, onde espera dois parâmetros, e vou passar o x e o y. O que eu estou querendo dizer com esse código? Então, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou chamar o calculator, eu vou passar 2 e 3 e a minha função, que a gente já aprendeu como guardar em variáveis, e eu também vou passar a mesma condição, só que passando a função que está declarada aqui, que ele espera uma função de subtração. Então, se eu mandar executar, automaticamente eu estou criando uma calculadora e as funções são parâmetros dessa vez, não só os atributos. Então, eu simplesmente estou declarando algo em uma outra função que espera uma segunda função. Se você não entendeu, volte esse vídeo, assista de novo com calma, mas basicamente é o ato de você passar uma função para outra como parâmetro. Só que fica um pouco ilegível você interpretar isso aqui como sendo um tipo, né? Que isso aqui nada mais é do que um tipo. Então existe o conceito de type alias. Então eu vou dar um type alias chamada de condition, não, pode ser, ou operation, vou chamar de operation. Então a operação ela vai ter um type alias, ou seja, um apelido praticamente desta função. Então aqui, ao invés de eu passar todo aquele bloco de função inteiro, eu posso simplesmente mudar o nome para operation, porque o operation nada mais é do que um apelido, vamos dizer assim, né? Um nome para este bloco de código. Então, se eu executar, ele continua funcionando do mesmo jeito. Então, type alias basicamente é para você dar um alias, né? Um subnome de algum tipo que você não queira ficar declarando muito. Então, se for um tipo que tem muito parâmetro, tem uma string, depois tem um boolean e tudo mais, você pode fazer isso passando com type alias. Se você não quiser dar retorno nenhum, né, a sua função ela não tem nenhum tipo de retorno, como por exemplo, se eu quiser imprimir direto a função aqui, o resultado dessa função aqui, e tirar, né, o retorno dela, então ela não tem mais nenhum tipo de retorno, print ln, e vou imprimir direto nas minhas funções. Então, ao invés de eu mandar imprimir ela aqui, eu só executo ela aqui, tá? Para que isso aqui funcione, o meu operation ele tem que retornar, né, nada. Para não retornar nada em Kotlin, a gente dá o nome de unit. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que é uma operação que não tem nenhum tipo de retorno. Quem está imprimindo nada mais é do que essa função aqui em cima. Então, se eu apagar isso daqui, por exemplo, o 5 não vai sair mais. Ele vai executar o bloco do sum, mas ele não vai fazer mais nada nesse bloco. Então, eu sei, pode parecer um pouco mais complexo essa parte de funções no Kotlin, mas ela é muito útil, que algumas outras linguagens não possuem esse recurso, tá? Até dá para fazer, mas é muito trabalhoso e não é nativamente, não vem pronto nativamente esse recurso. Então, isso aqui é muito útil, ajuda bastante a gente reduzir a quantidade de códigos que a gente escreve e a gente consegue deixar o nosso projeto um pouco mais dinâmico utilizando esse recurso. Se você gostou,
Deixe o seu gostei nesse vídeo se estiver assistindo ele pelo YouTube, por exemplo. Deixe o seu comentário na aba de comentários desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva e ative as notificações para você receber mais vídeos sobre desenvolvimento de Kotlin, desenvolvimento Android como um todo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.